E se eu te disser que agora é oficial? Nicolas Ferreira anunciou que vai processar o presidente Lula depois de uma fala pesada envolvendo o PCC. Pois é, meus amigos, a política brasileira acaba de ganhar mais um capítulo de alta tensão. O deputado federal Nicolas Ferreira, um dos nomes mais populares da nova geração da direita, afirmou que vai acionar judicialmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O motivo? As declarações feitas por Lula durante uma entrevista à Rádio Itatiaia, em que o presidente disse que estava provado que um deputado teria, na prática, defendido o crime organizado ao espalhar fake news. E olha só, Lula não citou nomes, mas Nicolas não deixou barato e se identificou imediatamente como alvo da fala. Nas redes sociais, ele subiu o tom e disse que Lula cometeu uma canalice, classificando a acusação como mentira torpe, criminosa e irresponsável. E eu já quero jogar a bola para você. Na sua opinião, Nicolas faz bem em partir para cima e acionar a justiça, ou isso pode acabar dando ainda mais holofote para o presidente? Comenta aí embaixo, porque essa é a treta política que vai dominar os próximos dias. Para entender essa história, a gente precisa voltar alguns meses. Em janeiro de 2025, Nicolas publicou um vídeo dizendo que o governo planejava taxar o Pix. Essa fala viralizou e gerou uma crise na gestão petista, porque muita gente acreditou que realmente existia essa proposta. Só que o governo dizia que a medida era, na verdade, uma tentativa de aumentar a fiscalização sobre fintechs e bancos digitais que estariam sendo usados pelo PCC para lavar dinheiro. E é justamente aí que a narrativa se conecta. Lula agora usa esse episódio como argumento de que, ao espalhar fake news, Nicolas teria atrapalhado a fiscalização e, na prática, ajudado o crime organizado. Do outro lado, Nicolas nega, diz que nunca defendeu o bandido e que essa acusação é inaceitável. Ou seja, temos mais um embate direto entre o presidente da República e um dos deputados mais seguidos do Brasil. De um lado, a força da máquina governamental. Do outro, um jovem político que domina como poucos as redes sociais e sabe transformar polêmicas em combustível para sua base. E eu quero ouvir de você. Quem sai ganhando nessa briga? Lula, que tenta virar a narrativa contra a oposição? Ou Nicolas, que pode sair fortalecido como vítima de perseguição? Durante a entrevista à Rádio Itatiaia, em Minas Gerais, Lula foi questionado sobre a mega operação que mirou o PCC, primeiro comando da capital, e sobre as acusações da direita de que seu governo teria ligações com o crime organizado. Foi nesse momento que o presidente resolveu contra-atacar. Sem citar nomes, Lula disse o seguinte: um deputado fez uma campanha contra uma mudança que a Receita Federal tentou fazer. Agora está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado. O presidente se referia ao episódio de janeiro, quando a Receita tentou implementar normas para fiscalizar fintechs e bancos digitais. Essas regras seriam usadas para rastrear movimentações suspeitas de dinheiro, exatamente onde, segundo investigações, o PCC escondia bilhões de reais. Mas a medida caiu diante de uma onda de fake news que tomou conta das redes sociais, acusando o governo de querer taxar o Pix. E um dos que mais deram voz a essa narrativa foi justamente Nicolas Ferreira. É aqui que o clima esquenta. Lula agora afirma que a revogação dessa norma foi um presente para o crime organizado. E na visão dele, quem ajudou a derrubar a proposta estava indiretamente ajudando os criminosos. Só que Nicolas reagiu rápido. Nas redes sociais ele disparou: essa fala é uma canalice, uma mentira torpe, criminosa e irresponsável. Lula me acusa dolosamente e sem prova alguma. E completou dizendo que não vai deixar barato e que já prepara uma ação judicial contra o presidente por difamação. E aí eu já quero ouvir você. Lula errou ao não citar nomes, deixando Nicolas se sentir atingido, ou foi uma estratégia para atacar sem se comprometer? Comenta aqui, porque essa é uma dúvida que muita gente está levantando. O detalhe é que, juridicamente, Lula pode até dizer que não se referiu diretamente a Nicolas. Mas, politicamente, todo mundo entendeu que a indireta tinha endereço certo. Nicolas, por sua vez, aproveita a situação para reforçar seu discurso de que é alvo de perseguição
e que o governo tenta calar vozes da oposição. E esse é o ponto. A fala de Lula não apenas respondeu às críticas da direita, mas também jogou Nicolas no centro do debate nacional. Agora o caso não é só sobre PIX, Receita ou PCC. Virou uma batalha direta entre o presidente da República e o deputado mais jovem e mais popular do Congresso. E eu te pergunto, essa estratégia de Lula fortalece a imagem dele como alguém que combate as fake news ou pode acabar dando palco demais para Nicolas, que adora transformar polêmica em engajamento? Para entender essa confusão toda, a gente precisa voltar ao início. Janeiro de 2025. Foi quando Nicolas Ferreira publicou um vídeo dizendo que o governo queria taxar o PIX. O conteúdo viralizou rápido, milhões de pessoas compartilharam e a indignação tomou conta das redes. O problema é que, segundo a Receita Federal, a tal medida não tinha nada a ver com taxar o PIX. O objetivo era aumentar a fiscalização sobre fintechs e bancos digitais, justamente porque esses serviços estavam sendo usados pelo PCC e por outras organizações criminosas para movimentar bilhões fora do radar. A pressão foi tão grande que o governo recuou e revogou a norma. Só que, na prática, essa revogação acabou facilitando a vida do crime organizado. Foi aí que, meses depois, a Receita e outros órgãos deflagraram a Operação Carbono Oculto, que revelou números assustadores. O PCC usou mais de 1.000 postos de combustíveis como fachada. Foram movimentados 52 bilhões entre 2020 e 2024. Só as fintechs envolvidas giraram 46 bilhões de reais nesse período. Pelo menos 40 fundos de investimento serviram para ocultar patrimônio. E olha o detalhe. Parte desse dinheiro circulava em endereços de peso na própria Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Ou seja, não era só esquema de criminoso de rua, era crime organizado de colarinho branco, integrado ao sistema financeiro. Agora dá para entender por que Lula ficou tão irritado. Na visão dele, as fake news sobre o PIX não foram só uma mentira política. Elas tiveram consequência direta. Atrasaram a fiscalização que poderia ter desmontado parte desse esquema antes. E é isso que o presidente quis dizer ao afirmar que um deputado defendeu o crime organizado. Mas aqui fica a questão. Até que ponto Nicolas é responsável por esse impacto? Ele pode alegar que só estava criticando o governo sem imaginar que ajudaria o crime. Já Lula tenta colar nele a ideia de que espalhar fake news tem efeito real e perigoso. O secretário da Receita, Robinson Barreirinhas, chegou a dizer que esse foi o maior ataque de fake news da história da instituição. Segundo ele, o órgão simplesmente não conseguiu seguir com a medida por causa da força da mentira que tomou conta do país. É aí que o caso do PIX deixa de ser só uma disputa narrativa e vira também uma discussão sobre responsabilidade política e legal. Porque se uma fake news consegue barrar medidas contra o crime organizado, estamos diante de um problema grave de segurança pública. E eu quero ouvir você. Você acha que quem espalha fake news deve responder pelas consequências, mesmo que não tenha ligação direta com o crime? Ou isso seria exagero e censura? Comenta aí porque esse debate é central para entender a treta entre Lula e Nicolas. Assim que a fala de Lula repercutiu, não demorou nada para Nicolas Ferreira reagir. Conhecido por ser rápido nas redes sociais, o deputado gravou vídeos, publicou notas e chamou a declaração do presidente de canalice, mentira torpe e irresponsável. Nicolas não ficou só na retórica. Ele anunciou que vai processar Lula por difamação, alegando que foi acusado sem provas de ter defendido o crime organizado. Na visão do parlamentar, o presidente agiu de forma dolosa, com a intenção clara de manchar sua reputação e desgastá-lo politicamente. E aqui tem um detalhe interessante. Lula nunca citou Nicolas pelo nome. Disse apenas um deputado. Mas como a fala estava claramente ligada ao episódio do PIX, e como Nicolas foi quem mais deu voz a essa narrativa, ficou óbvio para todo mundo quem era o alvo. E o próprio Nicolas se identificou publicamente como tal. Isso abre uma discussão jurídica curiosa. Dá para processar alguém que não citou seu nome, mas deixou claro quem era o alvo. Essa pode ser uma das brigas mais interessantes no tribunal, porque envolve
não só a liberdade de expressão de um presidente, mas também o direito à honra de um deputado. E aqui eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse processo tem chance de ir para frente ou vai acabar virando só mais um round político, sem efeito real na justiça? Comenta aí, porque essa é uma dúvida que divide juristas e eleitores. O fato é que, independentemente do resultado judicial, politicamente Nicolas já ganha com a narrativa. Ele se coloca como vítima de perseguição do presidente da República, o que fortalece ainda mais seu discurso de oposição. Para sua base de apoiadores, isso é ouro. A imagem de um jovem deputado desafiando o sistema e enfrentando Lula cara a cara. Só que também existe o risco. Ao processar Lula, Nicolas coloca a briga em evidência por muito mais tempo. E quanto mais se falar no assunto, mais o debate sobre fake news, PIX e crime organizado volta à tona. É aquela velha máxima: quem processa, compra a briga para mais longo prazo. E eu quero jogar essa reflexão. Será que Nicolas deveria ter deixado a fala de Lula de lado para não dar palco, ou fez certo em processar para mostrar que não aceita ser alvo de acusações pesadas? No meio disso tudo, Lula também não sai de mãos abanando. Ao forçar Nicolas a reagir, ele mantém acesa a discussão sobre fake news e sobre a responsabilidade de figuras públicas no debate nacional. Ou seja, a treta vira combustível para os dois lados. Chegamos ao final dessa análise, e o que fica claro é que essa história vai muito além de uma simples troca de farpas entre Lula e Nicolas Ferreira. O que temos aqui é um verdadeiro choque de narrativas. De um lado, Lula, que tenta mostrar firmeza contra as fake news e contra o crime organizado, apontando que a mentira sobre o PIX atrapalhou a fiscalização e ajudou o PCC a movimentar bilhões. Do outro, Nicolas, que se apresenta como vítima de uma acusação sem provas e agora parte para a ofensiva, anunciando que vai processar o presidente por difamação. O que está em jogo não é só a reputação de um deputado ou a postura de um presidente. É também a discussão sobre os limites da política no Brasil. Até que ponto um governante pode acusar sem provas? E até que ponto um parlamentar pode falar o que quiser, mesmo que a informação seja falsa, sem assumir a responsabilidade pelas consequências? Essa disputa promete se arrastar, tanto no campo político quanto no jurídico, e pode ter efeitos diretos nas eleições de 2026. Nicolas ganha visibilidade, se fortalece como líder da oposição nas redes sociais e se coloca como alvo do sistema. Já Lula aproveita para reforçar sua narrativa de que combate as fake news e de que não vai aliviar quando sentir que o governo foi prejudicado. E é aí que eu quero ouvir você. Lula exagerou ao associar Nicolas ao crime organizado? Ou Nicolas errou ao espalhar uma fake news e agora precisa arcar com as consequências? Deixe a sua opinião nos comentários, porque essa discussão não é só sobre dois políticos. É sobre o futuro do debate público no Brasil. E antes de encerrar, já sabe, deixa o like se você curtiu essa análise, se inscreve no canal Linha Direta e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilha esse vídeo com quem gosta de política sem enrolação. No fim das contas, o que a gente vê é que a política brasileira continua pegando fogo, e cada palavra, cada vídeo e cada fake news pode virar munição nessa guerra de narrativas. E claro, você vai acompanhar cada capítulo aqui com a gente no Linha Direta.